Olá meus caros, aqui é o Corvo. Mortal Kombat, filme de 1995, é por muitos considerado uma das melhores adaptações de games feitas para o cinema. Na minha avaliação, o filme não envelheceu tão bem, e definitivamente seu estilo e espírito pertencem apenas aos anos 90. Entretanto, eu confesso que ainda me divirto todas as vezes que me proponho a revê-lo, o que esporadicamente fiz no decorrer dos anos. Não considero a melhor adaptação de Mortal Kombat. Penso que a animação Mortal Kombat Legends, Scorpion's Revenge, ganhou recentemente este posto. Ela ficou simplesmente impecável e recomendo muito para aqueles que ainda não assistiram. E espero que o filme a ser lançado em 2021 seja muito melhor que este velho clássico, porque embora ele seja extremamente divertido, carece de muita lapidação. Mortal Kombat foi um filme muito melhor que o péssimo Street Fighter, de 1994. Perto de Street Fighter, o filme do diretor Paul Anderson até parece arte refinada. Mas na realidade isso está longe de ser verdade. O trunfo de Mortal Kombat se deu no esforço de fazer uma transição efetiva de alguns conceitos já consolidados nos games de Ed Boon e John Tobias, ao invés de apenas utilizar seus cenários e personagens como skin, para criar um filme completamente diferente. Mas não me entendam mal. Se Mortal Kombat optou por ser mais próximo dos games, na medida do possível, é claro, pois ele foi feito com censura baixa, este ainda teve uma série de liberdades criativas que machucaram o produto final. Um dos principais problemas do filme é o fato do roteiro ter sido escrito durante o processo de pré-produção e produção. Este é um mal que afeta muitos blockbusters, que poderiam ser filmes muito melhores caso fossem mais bem planejados, especialmente no âmbito do roteiro, que é a base de tudo, a referência primeira para todos os demais profissionais envolvidos, seja na direção, na produção ou atuação. Assim como nos games, o texto de Mortal Kombat está longe de ser original. Ele copiou, na cara dura, a premissa do filme Enter the Dragon, de 1973, um clássico de Bruce Lee, e apenas incorporou os personagens criados por Ed Boon e John Tobias neste cenário, onde guerreiros viajam para uma ilha erma com o objetivo de participar de um torneio de artes marciais. Dito isso, tal escolha de direção em nada nos assusta, visto que o próprio personagem Liu Kang, o protagonista desse filme, interpretado por Robin Shaw, foi inspirado em Bruce Lee. Johnny Cage, outro personagem central da trama, interpretado por Lyndon Ashby, havia sido reservado para o ator Jean-Claude Van Damme, que inspirou a criação do mesmo nos games. Entretanto, Van Damme acabou optando por Street Fighter devido ao salário ser maior, o que, na minha avaliação, foi também melhor para Mortal Kombat. O uso abusivo de cocaína que Van Damme fazia na época só teria causado problemas durante a produção, inclusive financeiros. E como Mortal Kombat foi um filme bem mais barato que Street Fighter, mais módico, penso que esta negativa do ator foi um mal que veio para o bem. Lyndon Ashby não comprometeu, e mesmo que não soubesse lutar, seu grau de comprometimento foi gigantesco. O ator sofreu uma série de contusões fazendo seus próprios stunts, e apenas por isso ele já merece todo o respeito. Aliás, o grande as na manga de Mortal Kombat foi ter um elenco de profissionais super comprometidos, nas mais variadas funções e departamentos. Os envolvidos queriam muito que esse filme desse certo. Até hoje me surpreende como um diretor tão inexperiente e ruim como Paul Anderson foi contratado para dirigir Mortal Kombat. Eu gosto desse filme, como também gostei de outro filme dele, feito no ano seguinte, chamado Event Horizon. São filmes ok e apenas isso, nada demais. Mas praticamente nada do que Anderson fez na carreira é digno de muito destaque, convenhamos. Até mesmo adaptando games, foi isso que deu uma carreira para ele. Até nisso ele não é tão bom. Resident Evil não é bom. O mais recente Monster Hunter não é bom. São adaptações muito fracas. Na minha avaliação, o que fez Mortal Kombat funcionar foi o comprometimento de toda a equipe, que deram tudo de si, e não por talento de Anderson. É um mérito mais do grupo do que de figuras individuais. Christopher Lambert, que aqui é Raiden, era um gamer de carteirinha. Em 1995,
ele era um ator super caro, e contar com a presença dele constante no set era algo completamente inviável à luz do orçamento de 18 milhões que a New Line disponibilizou. Havia dinheiro para custear a participação de Lambert apenas nos Estados Unidos, mas ele decidiu, por conta própria, viajar para a Tailândia junto com o elenco, sem custo adicional, apenas porque acreditava no projeto. Logicamente, tal decisão não deve ter agradado em nada aos seus agentes, mas literalmente Lambert deu uma banana para os mesmos. O cara acreditou no filme. Por falar em Tailândia, foi lá onde a maior parte das cenas de Mortal Kombat foram filmadas, e não à toa este filme é detentor de um dos cenários mais belos dos filmes de artes marciais, simplesmente suntuoso. Os locais escolhidos eram remotos, de difícil acesso, e toda a equipe de produção precisou ser transportada pela via fluvial, através de barcos e canoas. Para evitar viagens constantes, barracões foram construídos para armazenar parte do equipamento de filmagem e evitar possíveis avarias. Ao assistir Mortal Kombat, nós percebemos claramente que o elenco principal não é treinado para o combate corporal. E isso é sem dúvida um ponto negativo do filme, embora ainda seja melhor do que Street Fighter, que quase não teve cenas de luta. Aqui, os únicos realmente experientes com lutas são Robin Shaw, Chris Casamassa, que fez o Scorpion, e principalmente Keith Cook, que interpretou o Reptile. Keith, por sinal, é o grande destaque marcial desse filme. Os instantes dele são maravilhosos. Se Reptile era um personagem que envolvia certa mística, a atuação de Keith ajudou a popularizá-lo ainda mais dentro do universo de Mortal Kombat. É claro que ele não supera o fandom de Scorpion, mas Reptile passou a ser muito famoso. Enfim, apenas os três realmente eram hábeis para o trabalho marcial. Como disse, Robin, Chris e Keith. Mas se nota que o restante do elenco está extremamente envolvido e se preparou para as filmagens. Linden Ashby queria usar dublês em suas cenas, mas acabou convencido por Robin Shaw a atuar, e como eu disse, ele saiu bastante machucado da experiência. Ele conta que durante o combate com Scorpion, interpretado por Casamassa, ele tomou golpes na região dos rins e chegou até mesmo a urinar sangue depois. Brabo. Bridget Wilson, que interpretou Sonya, sequer cogitou usar dublês em suas cenas. Wilson é uma péssima atriz, e não há qualquer trabalho dela em sua curta filmografia que eu realmente goste, mas tenho que tirar o chapéu para ela nesse caso. Se faltava talento para a loira, vontade e determinação nunca faltou. Ela havia sido escolhida para interpretar Sonya inicialmente, mas como a seleção do elenco estava demorando muito, ela pulou fora do projeto e optou por outro filme. Como substituta, a New Line foi atrás da atriz Cameron Diaz, que estava bem cotada em virtude do filme The Mask, de 1994, onde ela atuou ao lado de Jim Carrey. Cameron Diaz começou a se preparar por conta própria, recebendo aulas de karatê, mas um acidente nos treinos fez com que ela quebrasse o pulso, ficando inábil para as filmagens. Neste novo cenário, e sem compromisso, Bridget Wilson foi convidada novamente e foi assim que ela acabou ficando com o papel de Sonya. O combate entre Sonya e Kano é fraco e desinteressante, embora vejamos alguns movimentos que são marca registrada de Sonya. Mas por ser Bridget quem está fazendo tudo, nos dá uma sensação de lentidão e de combate coreografado. Em Hollywood, todas as lutas de filmes marciais são coreografadas, isso não é argumento. Mas quando são feitas por profissionais como Keith Cook e Chris Casamassa, elas se tornam muito mais críveis. Eles sabem o que estão fazendo. São realmente profissionais. De qualquer forma, Bridget matou no peito, encarou o desafio e eu a respeito por isso. Em uma das quedas, ela acabou deslocando o ombro, mas nada realmente muito grave. Ali mesmo no set deram um jeitinho de colocá-lo no lugar. Outra figura feminina do filme, a belíssima Thalissa Soto, que interpretou Kitana, também se preparou com antecedência e fez seus próprios stunts. Thalissa conta que a referência dela sobre Kitana foram algumas conversas com os sobrinhos, que a educaram um pouco sobre a personagem. Após isso, ela tomou aulas de Tai Chi Chuan e Wing Chun por cerca de 5 semanas. A luta entre Kitana e Liu Kang, na praia, vale pela beleza de Thalissa,
ela é realmente muito linda, e também pela paisagem, mas é deveras desinteressante e muito amadora. Mortal Kombat, embora seja um filme marcial, evita violência desenfreada. Soa contraditório, eu sei, mas é o que efetivamente veremos acontecer aqui. A princípio, o estúdio desejava fazer um filme adulto, mas acabou mudando de ideia. O roteiro original era mais fiel ao game, continha fatalities e uma linguagem mais ácida, mas o estúdio decidiu descartá-lo e cortar o extremismo de modo a manter o filme mais acessível para o público-alvo, no caso de adolescentes. O filme, como todos devem saber, foi um sucesso comercial estrondoso, mas frustrou grande parte do público que pagou o ingresso esperando assistir toda a violência gráfica característica dos games de Mortal Kombat. Porém, de qualquer forma, Paul Anderson e os produtores deram um jeitinho de diluir os fatalities e o clima macabro de Mortal Kombat na película, em um tipo de representação mais limpa e menos sanguinária. Os exemplos que posso citar dizem respeito a Scorpion e Sub-Zero. Na luta contra Johnny Cage, chegamos a ver a face esquelética do personagem e sua icônica baforada de chamas. Porém, este é o momento mais broxante do combate, que termina de forma tosca e abrupta. O embate entre Cage e Scorpion começa fenomenal, com Chris Casamassa dando um verdadeiro espetáculo. O cara era bruto, um verdadeiro ogro, batia muito. Casamassa havia sido contratado para ser figurante, um dos peões de Shang Tsung, aqueles com touca vermelha. Mas a produção ficou tão espantada com suas capacidades marciais que decidiram colocá-lo para fazer o Scorpion. Com exceção da voz, que foi dublada por nada mais nada menos que Ed Boon, criador do personagem, Casamassa fez todo o resto. O cenário da Scorpion's Lair é muito legal, cheio de teias de aranha e ossadas de guerreiros, e Casamassa dá uma surra lendária em Cage. Mas todo o êxtase e clima frenético se encerra com a péssima condução de Anderson, que deu uma resolução pobre para o combate que antes estava promissor, e ainda inseriu um elemento cômico no final, completamente sem pé nem cabeça. E não me venham dizer que o Friendship é legal, porque não é. Ficou tosco. Ah, Corvo, Friendship é feito para ser tosco. Ah, vai ser tosco lá na... Deixa pra lá. Por sinal, esses alívios cômicos sequer eram parte do script. Eles eram inseridos por Anderson e até mesmo sugeridos pelo elenco em tempo real, visto que o roteiro foi escrito concomitantemente às filmagens, como mencionei. Outro momento onde podemos ter um pequeno aperitivo do que seria um fatality é a cena onde Sub-Zero congela e explode um capanga de Shang Tsung, uma breve demonstração do que os combatentes do domínio da Terra encontrariam no torneio. A CGI não é das melhores, mas lembro que a tecnologia era precária em praticamente todos os filmes da época. Estava ainda em processo de desenvolvimento. De qualquer modo, o Fatality de Sub-Zero é uma cena acessível e limpa para os adolescentes. Nada gráfico ou sanguinolento. François Petit foi quem interpretou o Sub-Zero no filme. E, na minha modesta opinião, este foi o personagem mais subaproveitado dele. Uma verdadeira decepção para os fãs. Não por culpa de Petit, mas pelo design pobre da cena de combate que envolveu o Criomante e Liu Kang. Aquela cena do balde molhado e o modo como Liu Kang vence é a coisa mais estapafúrdia desse filme. E acontece logo após alguns poucos segundos de combate entre os dois. Não há muito o que se ver. Quando começa já está acabando. Realmente muito decepcionante. Além de não existir a rivalidade clássica entre Scorpion e Sub-Zero, pois aqui ambos são escravos de Shang Tsung, interpretado por Cary Hiroyuki Tagawa, Sub-Zero está presente no filme apenas por razões estéticas e para experimentar a CGI de gelo, nada além disso. Acreditem ou não, a melhor cena marcial de Mortal Kombat sequer havia sido planejada, e me refiro, é claro, ao combate entre Liu Kang e Reptile. Eu odeio o que fizeram com o Reptile nesse filme, no que se refere à sua retratação como um camaleão, por meio daquela CGI horrenda. O fato dele ser sugado por uma estátua e aí se metamorfosear no personagem dos games não é algo que ajudou muito a remediar a situação, mas dali em diante, a atuação de Keith Cook foi matadora. Como lutava esse cara, sensacional. Robin Shou, coitado, tomou uma surra que provavelmente jamais irá esquecer. Por sinal,
Quando foi jogado por Keith nas escadas do cenário, Robin quebrou 3 costelas. Falo sério. Após a lesão, ele pediu Keith para não chutar na região do dorso, e por esta razão, o combate entre Liu Kang e Reptile termina de modo estranho e pouco crível. De repente, Reptile, que estava massacrando Liu Kang, começa a perder sem mais nem menos, deixa de defender os golpes. Eles precisavam terminar a cena de maneira rápida e simples para que o ator fosse levado rapidamente para o hospital. Ah, quer dizer então que Shou ainda lutou com Shang Tsung lesionado e tudo mais, Corvo? Não, não, meus caros. Como eu disse, o filme já tinha terminado. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, as cenas de um filme não são filmadas na ordem em que são apresentadas no produto final. Todas as cenas de Reptile, tanto no que se refere a CGI como a luta com Keith, foram todas filmadas adicionalmente, pois a New Line achou que, para um filme de artes marciais, as lutas tinham sido muito poucas. Portanto, assim como aconteceu nos games, Reptile apareceu apenas como um bônus. De qualquer forma, palmas para Robin Shou. E não apenas por ter terminado a cena com 3 costelas quebradas, mas por ter desenvolvido sozinho a coreografia da luta. Esta é, indiscutivelmente, a melhor cena de combate do filme. Não há o que discutir. Devo ainda mencionar a presença de Goro, o príncipe do Shokan. Muitos dirão que as cenas com Goro envelheceram horrivelmente, e eu concordo. Mas, sinceramente, eu não teria feito diferente não. Já imaginaram o Goro sendo retratado com aquela CGI horrenda do Reptile? Do ponto de vista artístico, eu acho o modelo animatrônico de Goro lindíssimo. Ele foi muitíssimo bem feito. O problema aqui está longe de ser estético. Quando é possível fazer algo com efeitos práticos de maneira artesanal, este sempre é o melhor caminho. O problema de Goro foi exclusivamente físico. Não tinha como fazer um robô animatrônico daquele tamanho ser minimamente combativo, era impossível. E até hoje continua sendo. Há muitas pessoas que gostam do embate dele com o Johnny Cage, em virtude do soco nas bolas, que é marca registrada do personagem. Mas além disso, não havia mais nada a ser feito. Goro era completamente inviável do ponto de vista motor. Ele é desengonçado em virtude do tamanho dele, e o grande trabalho se resumia em fazer aquela coisa se equilibrar e minimamente se mover. Goro chegou a ser operado por 16 pessoas ao mesmo tempo, e ele vivia dando pala. Dava defeito o tempo inteiro. O tempo que vocês assistem o Shokan em cena é 100 vezes menor que o tempo utilizado pelos engenheiros para torná-lo apto para as tomadas. Mas, como eu disse a vocês, eu não teria feito nada diferente. O robô é muito bonito, e mesmo desengonçado, eu o considero um momento histórico da robótica nos cinemas. Para fechar, a trilha sonora. Há um montão de pessoas que ainda têm um CD de Mortal Kombat na estante, e há um monte de outras que pagariam um bom dinheiro para ter o original em sua coleção. A trilha mistura techno music com heavy metal, e é muito bem distribuída ao longo do filme. Considero-a um show à parte. A New Line procurou firmar um contrato com a Sony e com a Virgin para a distribuição da música, mas ambas as gravadoras recusaram porque tinham preferência por artistas do seu catálogo, como Van Halen ou Janet Jackson. A New Line, por sua vez, não aceitou, pois preferia uma trilha sonora original, porque isso evitaria um maior fracionamento dos royalties. Sendo assim, o estúdio fechou contrato com a pequena TVT Records, que acabou ganhando na loteria com esse acordo. A trilha sonora de Mortal Kombat foi disco de platina em menos de 2 semanas. Vendeu a rodo. As faixas eram tocadas em todos os lugares que vocês podem imaginar, principalmente em boates e casas noturnas. Algo sem precedentes. E de fato, a trilha é muito marcante. E diferente do filme, envelheceu muito bem. Se ouvirem ela hoje, perceberão que ela mantém muito do seu frescor. Isso é tudo por hora. Para aqueles que chegaram até aqui, um forte abraço e saudações corvídeas.